Agora eu quero passar a palavra para o Paulo Ramos, né, coordenador do projeto Reconexão Periferias. Obrigado, Juan. Eu estou aqui na frente do projetor, pedindo para que eu falasse desde aí. Tudo bem? Bom, então, bom dia mais uma vez. Acho que eu vou falar dali. Eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, um pouco, é uma tentativa de trazer um conjunto de sínteses do que tem sido essa jornada do Reconexão Periferias até aqui, de interlocução com os dirigentes, com os movimentos sociais das periferias, o que tem nos mostrado, o conjunto de pesquisas que nós realizamos, cujo resultado estão aqui nesses livros. Eu vou fazer um exercício muito sintético de tentar responder o que esse esforço coletivo nos traz para nos impulsionar para um novo ciclo de construção democrática a partir das periferias. Então, o que a gente tem que construir aqui a partir desses 2 dias de trabalho que nós estamos aqui é uma agenda estratégica do PT nos territórios, tá certo? Sabendo que, em primeiro lugar, pode passar o slide, que a gente convive numa sociedade que tem uma capacidade incrível de se transformar para continuar produzindo desigualdades, certo? Então, à medida que a gente produz inclusão, também existem outras formas de exclusão que passam ao largo do nosso entendimento, mas que o Partido dos Trabalhadores precisa dar conta, né? Ao longo da história do Brasil, nós tivemos experiências importantes de conquistas, de formação de blocos históricos que conseguiram resolver parte das contradições e dos problemas de exclusão causados por essa sociedade capitalista. Nesse sentido, a formação de grandes movimentos sociais, como o CUT, como o MST, como o Movimento Negro Unificado, como a União Nacional de Estudantes, eles foram capazes de construir alianças estratégicas que, em aliança também, em concertação, eu gosto dessa palavra, com os partidos de esquerda, conseguiu construir alianças históricas que conseguiram alcançar o poder e dirigir e transformar diversos aspectos da sociedade brasileira. Então, fazer parte de um partido, ter um patrimônio como este, é algo extremamente importante, né? Ganhamos 5 eleições, temos bases, instituições, organizações grandes que são capazes de ter enraizamento social, e isso não pode fugir do nosso entendimento quando a gente está falando de uma agenda estratégica nos territórios. Qual é o problema? A sociedade dinâmica, ela está em constante transformação, e o capitalismo consegue se transformar rapidamente para continuar produzindo exclusão, hierarquia, concentração de renda. Nesse sentido, todas as políticas que a gente desenvolveu, como valorização constante do salário mínimo, inclusão no ensino superior, como o Júlia trouxe, políticas de distribuição de renda e uma ampliação geral de direitos, né, foram salutares para provocar nas classes populares novas formas de entendimento sobre a própria vida e também novos anseios, novas necessidades. E como eu não acredito, né, em democracia estanque, a democracia é um processo constante de transformação, né, sempre vai haver a necessidade de ter mais direitos. E o PT, como qualquer organização, ele conseguiu provocar o lado ruim, né, de uma organização, é que ela tem uma tendência natural de se insular, de viver a partir da sua própria lógica. Isso não é uma especialidade do PT, uma exclusividade do PT. Isso acontece com toda a organização. E nessa relação entre ser um partido de massas e um partido talhado para a luta do poder, para ocupar e ganhar a eleição, a gente tem um espaço que é limboso. E é nesse espaço cinzento, nessa zona meio mal definida de um partido que tem base, que é de massas, mas que também tem uma vocação institucional, eu acho que é aqui o nosso espaço, é essa contradição da qual nós somos resultados, tá certo?
Durante o processo de retrocesso, de avanço do neofascismo e de retração de direitos, a gente perdeu muitos espaços de diálogo, de escuta, que é onde aquela concertação, aquela aliança histórica entre movimentos sociais e partidos de esquerda se dava. Então foi necessário fazer o quê nesse momento de 2014 para cá? Entre 2014 e 2018, criar frentes, né? A Frente Nacional, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o Movimento Negro criou a Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, tudo para fazer o quê? Para poder se unir e criar novas alianças, renovar alianças que pudessem ser capazes de resistir ao fascismo. Nesse momento, a gente tem a necessidade de refletir sobre o que nos trouxe até aqui. Então é importante a gente ter a noção, né? É o momento da gente parar, pensar, e foi o que a gente fez ao longo do processo do Reconexão Periferias, de entender qual foi a formação da estrutura de classe social que levou a sociedade brasileira a se divergir daquilo que ela estava pedindo nas urnas durante anos, nos reelegendo por 4 vezes. Quer dizer, era uma sociedade de classes estruturada por um processo escravocrata que hierarquizou as relações do mundo do trabalho, não apenas entre capital e trabalho, mas também criando hierarquias entre a própria classe trabalhadora, né? O processo de segregação urbana criou uma forma de divisão e hierarquização que também criou outras formas de opressão internas à própria classe trabalhadora. E nesse sentido, a gente vê que a ideia de periferia ganha uma força narrativa impressionante, certo? Por quê? Porque nessa ideia de periferias no plural, ela consegue unir tanto grupos urbanos quanto grupos rurais, né? Grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Só que a capacidade do capitalismo de produzir exclusão, ela vai jogar esses excluídos para fora do sistema formal de inclusão. Então, existe a classe trabalhadora e existe a classe trabalhadora formalizada e a informalizada. Essa herança escravocrata produziu um grande número de trabalhadores informais. Isso é uma realidade até os dias de hoje, quando raramente a gente consegue ultrapassar os 50% de trabalhadores seletizados entre aqueles que estão ocupados, tá certo? A ideia de periferias tem a ver com isso, né? Também tem a ver com isso problemas do mundo dos conflitos e problemas do mundo da violência que não são sequer tipificados legalmente. A ideia das chacinas, por exemplo, que estrutura as relações de poder, disputa de poder por território e poder econômico dentro de economias periféricas, né? As chacinas, ela é um evento extremo de violência que tem uma correspondência enorme com o número de homicídios que acontece no Brasil. A gente tem uma pesquisa também muito grande sobre chacinas, né? Cujos resultados nos indicam que apenas 10% das chacinas são objetos de reação social, ou seja, não há mobilização social contra as chacinas que ocorrem no Brasil. Aqueles que ocorrem, que a gente conhece, também são movimentos que carecem de institucionalidade. Mesmo o grande número de homicídios no Brasil, que já chegou a 60 mil homicídios em 2017, vem caindo paulatinamente ano a ano, mas ainda o Brasil ostenta números de guerra em termos de homicídio, eles não são... Ninguém sabe quem é que está matando. A gente sabe quem está morrendo, que são, em sua maioria, jovens homens negros das classes trabalhadoras das periferias. Mas a gente não sabe quem é que está matando. Esses conflitos não são resolvidos do ponto de vista da justiça. Por quê? Porque raramente o BO vira um inquérito, quando vira inquérito não vira processo, quando vira processo não é julgado. Ou seja, a gente só sabe que esses conflitos foram resolvidos na casa dos seus
36%. O que isso significa? Significa que isso não é um problema para a justiça brasileira, certo? É outra característica desse universo de sociabilidade periférica gerada pelo capitalismo que nós temos aqui no Brasil ao sul do Equador. Pode passar. E do ponto de vista da cultura política, vejam só, a cultura política no Brasil, que é a cultura política que é produzida nas periferias, aquela que une associativismo e algum tipo de atividade de sociabilidade, formação política, formação profissional, cursinho comunitário, batalhas de rima. A gente tem um mapeamento, como vocês sabem, né, de 1.100 organizações. E a gente fez uma pesquisa entre essas 1.100 organizações e a gente descobriu que apenas 50% delas tem relação com algum tipo de política pública. Ou seja, 50% delas não colaboram com o processo de elaboração de políticas públicas. 50% delas não têm acesso a financiamento público, vive dos seus próprios recursos. E 50% delas não participam de conselho de participação social. O que isso significa? Significa que o associativismo periférico, os movimentos sociais das periferias, têm uma relação com o Estado baixíssima. Mas isso se torna mais grave, sabe quando? Quando a gente pega as organizações que foram fundadas dos anos 2000 para cá. Esse número de não relação com o Estado chega na casa dos 70%. Organizações que foram criadas durante os nossos governos não cultivam relação com o Estado, que são das periferias. Significa o quê? Significa que a gente tem um potencial gigantesco de desenvolver um trabalho com elas. Certo? E é por isso que o nosso trabalho de reconexão com as periferias ganha mais sentido. Porque a cultura, para a gente, a ideia de uma cultura de participação, ela tem a ver com criação de uma vida segura, tem a ver com criação de uma nova mentalidade, disputa de consciência, e tem a ver também com a organização do mundo do trabalho. Essas organizações com as quais a gente trabalha, seja ela ligada à violência ou à cultura, elas sempre têm alguma interlocução com o mundo do trabalho. E a ideia de desconstruir formas neoliberais de pensar a sua relação de riqueza com o mundo, de produção de riqueza com o mundo, que essa coisa do empreendedorismo individual, etc. e tal, tem um grande potencial de ser revertido, porque o mundo do trabalho está passando por uma nova forma de organização. É uma realidade que está dada. A gente não tem como reverter isso. Isso tem a ver com o mundo das plataformas, com a economia criativa, com o artesanato, com os comércios locais, que precisam ganhar uma forma de ordenamento coletivo maior no sentido da economia solidária, de uma economia comunitária que produza riqueza desde o próprio território, certo? Então, as nossas produções, elas têm apontado para isso. E aí, eu não sei como é que está meu tempo. A ideia de cultura política, de cultura para a gente, ela é reveladora daquilo que dá sentido para o mundo. Ela é arte, mas ela não é só arte. É como a gente significa o mundo. Por aí, a gente precisa compreender que os coletivos culturais das periferias são a grande base a partir da qual a gente consegue desenvolver um trabalho de politização, de organização e de renovação do nosso repertório coletivo de organização. E por aí a gente precisa reconhecer o território não como um lugar de crise de perspectivas, mas é um lugar de confluência de perspectivas. Então, se a gente sofre opressão pelo patriarcado, pelo racismo, pelo capitalismo, tudo isso vai ser vivenciado no território. Tudo isso converge para o território. E, no fim das contas, a gente vai se identificar como morador e vivente de um território tal. A gente não vive muito no país, a gente não vive muito na cidade toda, a gente vive no território. E eu volto, a ideia das periferias é uma ideia, é um conceito que pode dar lastro para a gente construir aquelas alianças estratégicas que podem nos impulsionar para um novo ciclo democrático. A ideia de periferias, ela pode unir coletivos do norte, do sul do país, da cidade e do campo, certo?
E como a gente tem dito aqui, o PT precisa agir como um impulsionador de espaços de escuta e de fala. A gente precisa ter condições de converter o nosso saldo organizativo em saldo eleitoral, o saldo eleitoral em saldo organizativo e assim por diante. Por isso, esses espaços de escuta no território têm que se valer do que já existe lá. Esse conjunto de coisas precisam ser a base para que a gente construa. E é uma agenda imediata, né? É quase curto prazo. São alguns meses que a gente tem para fazer isso. De começar um processo, de desenvolver uma metodologia de criação desses espaços que a gente deve ter. Claro que não existe uma receita de bolo, mas a gente tem que ter uma proposta. E que os planos podem mudar no meio do caminho, não é? Talvez a gente chegue com uma proposta de criação de um núcleo, mas aí vira uma associação de bairro, não é? Vira uma associação estudantil. Pode, por favor, pode pular. Então, a gente precisa trazer aqui a ideia de reerguer comunidades e plantar sementes de oportunidades de transformação. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir restituir a memória de cada território, dar voz, assim como o Laércio trouxe o relato emocionante e muito bonito sobre a memória que ele tem da atuação do pai dele, restituir a memória do território, da construção do território, das conquistas dos territórios, para ter uma pactuação que também é geracional, que precisa dar a voz, né, e criar novas lideranças para esse novo processo de novos sonhos, como a Tainá de Paula nos indicou aqui. É claro, isso tem que ser eivado por criatividade, tem que ser eivado pela inventividade organizativa que nós temos, e a gente precisa também, como dirigente partidário, eu sou coordenador do projeto, mas eu também sou dirigente, eu sou presidente do diretório municipal do meu município. A gente precisa saber dar vazão às potencialidades que existem em cada um dos territórios e deixar muito que a coisa acontecer. Embora a gente possa ter a nossa regrinha, mas no curso das coisas, belas novidades podem acontecer. Eu vou finalizar por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês. Agora é o momento de escuta, certo, Juan? E só para lembrar que à tarde ainda nós vamos ter momentos muito mais práticos de aí construir de fato a agenda, sabendo que nós temos aí em vista um congresso e um processo eleitoral adiante. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela fala.